E aquele medo que dá de fazer exercício errado e acabar se machucando? Esse medo, ele é legítimo e eu concordo com você. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com isso porque eu sei o quanto isso dificulta as pessoas entrarem em ação e fazer o que tem que ser feito. Medo de se machucar fazendo atividade física. Principalmente quando essa atividade física é sozinho, em casa, ou em clubes, em parques. E, como eu disse, é um medo legítimo. Eu assino embaixo, porque é a sua saúde que está em risco. E você realmente deve tomar cuidado com relação à sua saúde. Não é fazendo qualquer atividade física. Eu estou gravando esse vídeo aqui para você, aqui na VIP, aqui em Campinas, minha clínica de treinamento personalizado. Tem aluno aí fazendo atividade física nesse momento, pessoas cuidando da saúde, se reabilitando. Aqui é uma clínica de treinamento personalizado. E aqui a gente toma muito cuidado com isso. Um dos detalhes mais importantes que a gente faz aqui é o cuidado durante a execução do exercício. Para o exercício ser executado da melhor forma possível e a pessoa acabar não dando um tiro no pé. Ou seja, querendo melhorar a saúde, ela acabar causando um mal para a saúde dela, causando, sendo agressivo com o organismo dela. Então é importante isso, a gente tem muito cuidado com isso e isso é um dos meus lemas, esse cuidado especial na hora de executar o exercício. E você sozinho talvez não tenha essa orientação toda de fazer atividade física da melhor forma possível, respeitando os limites, respeitando as angulações, respeitando as amplitudes de movimento e acabar se machucando. Ou seja, querendo melhorar a sua saúde, você acaba dando um tiro no próprio pé, denigrindo a sua saúde, fazendo mal para a sua saúde. Olha só, você não está sozinho. Tem muitas pessoas que eu conheço, que vêm me abordar, que conversam comigo em reuniões, em churrasco, em eventos, em cursos, e vem, sabendo que eu trabalho nessa área, vem me falar sobre isso, querendo saber o que ela pode fazer, o que tem para ser feito, para ela fazer a atividade física da melhor forma possível, evitando esse tipo de problema. Agora, olha só, eu entendo que você tem medo, eu entendo a dificuldade, agora isso não pode ser um impeditivo para você fazer atividade física. Eu não faço atividade física porque eu tenho medo de me machucar. Não pode ser. Isso tem que ser um alerta para você. Eu gosto de falar que o medo é como se fosse placas na estrada indicando para você: curva perigosa à esquerda, curva perigosa à direita, animais na pista, lombada. Então são placas que sinalizam para você o que você tem que fazer, como você tem que fazer. O medo, ele não pode ser o seu passageiro de viagem, porque aí ele te paralisa, ele te bloqueia e você não consegue fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes é isso que está acontecendo contigo. Você, com medo de se machucar, você acaba não fazendo nenhuma atividade física, que também é nocivo para o seu corpo, é nocivo para a sua saúde. Lembra? Eu gosto dessa frase: o seu corpo é a casa onde você mora. Então, faça uma faxina diária. Como é que você faz a faxina diária no seu corpo? Exatamente, fazendo atividade física, se alimentando de forma correta, tendo um sono reparador, que é o que eu chamo do tripé do estilo de vida saudável. Então, esse medo não pode te paralisar. Você tem que arrumar formas de ganhar segurança, ter mais segurança para fazer atividade física, ter os benefícios de atividade física e não correr risco de machucar, de se lesionar, de fazer mal para o seu corpo, sendo que na verdade o que você quer é o contrário. Muitas vezes está com índice aí de triglicérides, colesterol, glicemia elevado e você necessita começar a fazer uma atividade física. Nem que seja uma caminhada, nem que seja um alongamento, mas mesmo assim tem que ter uma orientação. Eu tenho várias histórias como fisioterapeuta de pessoas que me procuram com lesão, porque começou a fazer atividade física, não tinha uma orientação e acabou se machucando. Orientação não só na questão da execução do exercício, como eu acabei de falar, execução também de como montar o programa, como criar esse programa de atividade física, como que eu aumento. Por exemplo, estou caminhando, sei lá, 3 km. Quando que eu devo passar para 4? Quando que eu devo passar para 5? Quando eu devo aumentar o meu treino?
Quando eu devo começar a caminhar mais rápido? São todos detalhes importantes que muitas vezes passa e você acaba não vendo. E esses detalhes são os detalhes que exatamente causam problema lá na frente. O que é importante você fazer nesse momento? Se você está comigo aqui até agora, é porque esse assunto interessou para você. O que é importante você fazer? Definir o que você vai fazer. Você tem que ter um passo que você vai fazer. E para isso você precisa definir. Você precisa definir o que vai ser feito. Então, decidiu, quero fazer atividade física. A questão minha é só esse medo de machucar. Mas com esse discurso que você está fazendo aí, Eduardo, eu já estou mais maleável e acreditando que é possível. Então tá, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você definir o que vai ser feito. Você vai fazer atividade física aí na sua casa? Você vai sair para caminhar? Eu respeito quem tem receio de sair de casa nesse momento que a gente está de pandemia. Respeito. Então, tá, quero fazer atividade física aqui na minha casa mesmo. Quero fazer no parque aqui perto da minha casa. Ok, você tem que definir o que vai ser feito. O que você vai decidir fazer? Eu gosto de falar o seguinte, faz uma listinha com 10 opções de atividades que você gostaria de fazer, que você tem curiosidade de fazer, de conhecer, de saber se você se adapta a essa atividade. Faz uma listinha com 10 e aí você vai escolher as 3 primeiras. E aí nessas 3 primeiras, você começa com a primeira naturalmente. Experimenta a primeira. Deu certo, gostei, não gostei, passa para a segunda. Até chegar na terceira, se nenhuma das 3 der certo. Se não der certo, você vai pegar as próximas 3. E se não der certo, você vai pegar as próximas 3. Mas eu acredito que vai até lá para a quinta, sexta no máximo, você já conseguiu sim engajar com uma atividade física que te dá prazer, que você gosta, que você se sinta bem fazendo. Não seja uma obrigação, seja algo prazeroso para você. Então, é isso. Você precisa definir o que você vai fazer. E aí começar efetivamente a fazer atividade física. Começar com o primeiro passo. E eu falo que esse primeiro passo é um primeiro passo em direção à atividade física. Pode ser o primeiro passo para a rua. Da sua porta, da porta da sua casa para a rua, em direção a uma caminhada, em direção a fazer um trabalho com um personal trainer, em direção, talvez até esse passo seja um passo para fora do seu quarto, em direção à sala, de repente, que é o lugar que você vai fazer atividade física. Lembrando que essa atividade física, ela tem que ser orientada, para você não acabar dando um tiro no seu próprio pé, como eu disse anteriormente. Eu criei um treinamento, inclusive, que chama Treinamento VIP em Casa. Para isso, a gente criou, na verdade, para os nossos alunos, os alunos aqui da VIP, quando começou a pandemia, para eles poderem fazer alguma atividade física em casa e não ficar parado. Ficou tão bacana, ficou tão interessante, que a gente decidiu expandir isso para as pessoas. Para elas terem a oportunidade também de fazer atividade física, de ter acesso essa oportunidade de fazer atividade física em casa com a minha orientação. Eu te oriento nos exercícios, em cada exercício, a posição correta de fazer o exercício. E também eu faço o exercício junto com você. Você vai ver lá, eu executando o treino junto contigo. O suo de pingar no chão é real, é verdadeiro. Não é só falando. Não, eu vou fazendo o treino junto com você. Primeiro eu te explico e depois eu faço junto com você. Então, você precisa definir. Ponto. Esse é o ponto que nós estamos agora. Precisamos definir o que vai ser feito. Qual é a atividade que você escolheu para você? Qual a atividade que você vai dar esse primeiro passo para sair de onde você está hoje? Que pode ser o sedentarismo, ou pode ser que você vinha fazendo atividade física e teve que parar por conta da pandemia, ou porque você mudou de cidade, isso acontece bastante, mudou o seu ambiente, enfim, tem várias opções. O que precisa ser feito agora é definir a atividade e dar esse primeiro passo. Vamos comigo? Então vamos lá. Define a atividade e dá o primeiro passo, que eu estou junto contigo para te ajudar nessa. Eduardo, não pode ser tão simples assim como você está falando. Não estou acreditando nisso. Olha só, eu tenho vários exemplos. Eu trabalho com essa área de fitness e emagrecimento desde 1995, então eu já vi vários casos que passaram durante um bom tempo comigo. Eu agradeço, inclusive, a oportunidade que eu tive de fazer parte desse trecho da jornada dessas pessoas
desde 95 até hoje. Mas eu vou contar para você alguns casos aqui. Tem o caso da Aline. A Aline, ela participou do meu treinamento Um Dia para Emagrecer, decidiu realmente emagrecer, decidiu ter um estilo de vida saudável, decidiu fazer atividade física e, como no caso dela é um caso específico, né? Porque ela faz caminhada e ela também faz um treino com um personal online. Mas nos dias que de repente não tivesse a oportunidade, ela queria ter um coringa ali para poder fazer uma atividade. E aí ela adquiriu o treinamento VIP em casa. E a Aline, ela é muito interessante, ela teve um super resultado aí com relação ao emagrecimento. E ela falou assim: nossa, como você é detalhista na hora de explicar o exercício. Sim, então eu acredito que eu alcancei meu objetivo. Meu objetivo é exatamente esse, ser bem detalhista, para dar uma orientação nos mínimos detalhes, para evitar o máximo de erro possível durante a execução do exercício. Esse é meu lema, minha missão quando eu falo com relação à atividade física. Eu gosto que as pessoas façam exercício com uma execução muito próxima da perfeição. E a Aline conseguiu. Ela está efetivamente fazendo atividade física 4, 5, 6 vezes por semana. Às vezes até 7 vezes por semana. Unindo, né, a caminhada, o treinamento VIP em casa e o treinamento que ela faz com o personal online. Tem o caso da Carol. A Carol, ela fez um programa de emagrecimento comigo. E ela não gostava de fazer atividade física. Quando a gente começou o programa, a primeira coisa que ela falou para mim foi isso: eu não gosto de fazer atividade física, eu preciso que você me ajude com relação a isso. Talvez seja o seu caso. E talvez seja o seu caso porque você não encontrou a atividade física que realmente você gosta, que te dá prazer. Olha só, algumas atividades que a gente pratica, que a gente faz, elas são meio que obrigatórias. Por exemplo, fazer um treino de musculação é importante. Você precisa fazer para aumentar a massa muscular, para aumentar a massa óssea. Mas Eduardo, eu odeio fazer musculação. Então, pensa que essa musculação que você está fazendo, ela vai ajudar você a melhorar o seu desempenho na dança, na caminhada, na corrida, no pedal, no futebol, enfim. É como se fosse uma preparação física para você. Mas aí eu estou indo além já, né? E muitas vezes não precisa ser musculação na sala de musculação. Pode ser, por exemplo, o treinamento VIP em casa é um treinamento de força, de resistência de força, que vai trabalhar a musculatura, vai trabalhar seu condicionamento físico. Mas ele é importante você fazer um treinamento assim, mesmo que você goste de dança, por exemplo. Tem uma aluna nossa que ela gosta de dança flamenca e ela faz a musculação para melhorar o desempenho dela na dança. Então, é importante colocar isso aí e encaixar. E aí eu falei para a Carol que ela deveria procurar uma atividade que desse prazer, que ela tivesse gosto de fazer, que não fosse obrigação para ela. E ela encontrou uma atividade que ela curtiu muito. Ela tem uma esteira na casa dela e ela começou a fazer o treinamento VIP em casa também, além de outras atividades que ela faz com os filhos. Olha que bacana, né? A atividade física que os filhos têm que fazer, ela faz junto com eles. Então ela juntou aí várias peças do quebra-cabeça para poder realmente entrar em ação e manter-se ativa. Olha só que bacana. E tem um casal de alunos nossos aqui da VIP que durante a pandemia eu emprestei alguns materiais para eles, montei um treino para eles fazerem e a gente acompanhava ele online também, né? Uma vez por semana, e as outras vezes eles faziam sozinho e a gente dava orientação de como que eles deveriam fazer. Então, tem muitas formas de fazer, tem muitos casos de pessoas que entraram em ação efetivamente, conseguiram ter resultado, fazendo atividade física em casa, ou fazendo atividade física num parque, ou fazendo atividade física numa pista de atletismo, com caminhada, com corrida, enfim. Tem como fazer. Tem casos de pessoas que fizeram, que aconteceram. Como você, dá para fazer. Acredite que dá para fazer. Acredite que é possível fazer e ainda assim você ter cuidado necessário com a sua saúde. Que isso é o importante e talvez isso é que está pegando para você não entrar em ação efetivamente e começar a fazer atividade física. Ah, Eduardo, mas eu não tenho nenhum equipamento aqui na minha casa. Ok, mas não precisa de equipamento. Por exemplo, o treinamento VIP em casa, o que a gente fez? Todos os exercícios
sem nenhum equipamento. A gente ainda vai gravar alguns vídeos fazendo com algum equipamento, mas a grande maioria dos treinos é sem nada. É você com um espaço aí na sua casa para você fazer atividade física, só com peso corporal. E olha só, eu disse para você, eu faço o treino junto. Eu suava durante o treino. Então, é um treino que realmente tem uma intensidade, exige um esforço. Então, traz resultado para você. Sabe aquela dorzinha no dia seguinte, muscular? Muitas vezes, quando eu gravei o treinamento, eu senti essa dor. Ou seja, e eu faço atividade física, eu faço musculação, eu pedalo. Se você me acompanha nas redes sociais, você sabe. E mesmo assim, em algumas gravações no dia seguinte, eu senti uma leve dor muscular. E a pessoa que gravou junto comigo também, a Marcelina, também sentiu. Então, posso garantir para você, dá resultado. Agora, tem que ter essa orientação para poder fazer o exercício certo, na quantidade certa, nos moldes certos. Então, a questão do equipamento não pode ser um fator limitante para você. Tá? Dá para fazer, eu sempre falo, né? Quando eu tenho o hábito de pedalar, como eu disse, quando eu chego do pedal eu sempre falo, se você já sabe que não vai fazer nada hoje, se você pode, deita no chão aí agora, faz meia dúzia de flexão de braço, meia dúzia de abdominal. Olha só, sem nada, você não precisa de nada. Você faz uma flexão de braço aí no chão e faz um abdominal aí no chão sem nada. Então o equipamento ele não pode ser um fator limitante para você. Tá? Se você tiver equipamento, ótimo, que bom, dá para fazer outros exercícios, dá para intensificar um pouquinho mais o treino, mas sem equipamento também dá para fazer. Não pode ser um fator limitante para você. E o seu medo, como eu disse no começo, o seu medo de fazer atividade física e acabar se machucando, ele é importante. Eu reconheço, eu assino embaixo. Eu acho que é um fator que algumas pessoas que quando chegam aqui para mim, para falar comigo, machucadas, se elas tivessem isso, elas não teriam se machucado. É um cuidado realmente que tem que ser feito. Então, não é de você jogar fora, você tem que saber usar agora. Então assim, você está com medo? Ótimo, que bom, que aí você vai tomar ainda mais cuidado na hora de fazer atividade física, você vai tomar ainda mais cuidado na hora de procurar um profissional para te orientar. Como você poderia ter segurança para diminuir esse medo e você conseguir fazer atividade física da forma que você quer fazer? Procurando um profissional que possa te orientar, um profissional gabaritado, um profissional formado, um profissional que tenha experiência em poder te ajudar com relação a isso, que já tenha trabalhado com outras pessoas que tiveram resultados, que pode te ajudar com relação a isso. É assim que você deve procurar um profissional para te ajudar a fazer atividade física em casa, que saiba exatamente o que ele está falando, que tenha base no que ele está falando, não seja só uma pessoa que está especulando ou que não tem a formação ou que viu uma modinha aqui, uma modinha lá. Não, tem que estar pautado com base em ciência, sabendo o que está falando, com argumentações lógicas que façam sentido e que tenham base científica. E além disso, que ele já tenha trabalhado com outras pessoas que também tiveram o resultado que você quer ter. E aí, você encontrando esse profissional para te orientar, seu medo diminui, porque você vai ficando mais seguro de estar com uma pessoa que vai te levar no caminho certo, tirando você do caminho das pedras, tirando você do caminho que você pode estar em risco, se machucando, causando algum mal para o seu corpo, alguma lesão para o seu corpo. Vou repetir, esse medo ele é importante. Ele é importante para você não fazer de qualquer jeito, como algumas pessoas que eu conheço que faz, só calça um tênis e sai para a rua correndo e aí acaba se machucando, acaba se lesionando. Eduardo, mas eu ainda tenho mais um outro medo. Tá, me conta qual é. Eu tenho medo de não ter resultado, de fazer e não ter resultado, não alcançar o resultado que eu espero. Ok? É um medo também importante, porque não basta só fazer atividade física. A gente está fazendo atividade física porque a gente quer um resultado, quer melhorar a saúde, quer diminuir triglicéridos e colesterol. Eu sei que triglicéridos e colesterol tem um fundo genético que é mais importante, mas a atividade física ajuda. Eu quero diminuir a glicemia, eu quero melhorar minha postura, eu quero
melhorar meu condicionamento físico, quero poder subir um lance de escada e não chegar lá em cima esbaforido. Ok? Então, é importante ter isso claro na sua cabeça. E ter alguém que monte um programa para você conseguir ir na direção desse seu objetivo. O resultado é importante. Foca nisso. Você tem que focar no resultado que você quer. E a pessoa que vai te orientar tem que saber desse resultado que você quer para ela poder te direcionar com relação a isso. Agora, Eduardo, mas esse treinamento VIP em casa, como é que faz? Porque aí a gente não vai ter acesso. Sim, mas você tem lá um e-mail de acesso que você vai falar com pessoas que vão te ajudar com relação a isso, que é do suporte. E a gente está montando algo que vem pela frente, que é ter um grupo VIP Plus, não sei, a gente não criou um nome ainda, que são pessoas que têm o treinamento VIP em casa e têm acesso a mim, com as dúvidas, com as orientações que elas precisam ter para fazer atividade física em casa, ainda num outro nível, né, que é com esse ajuste especial para ir mais na direção do objetivo. Olha só, vou repetir, esse medo seu de não ter resultado ele é importante, porque quando você tem esse medo também, ele te abre os olhos para você prestar atenção se você está indo na direção do seu objetivo ou não, porque também não adianta você ficar lá 3 meses, 6 meses, 1 ano fazendo atividade física e não conseguir atingir o objetivo. De duas uma, ou tem algum equívoco em relação à alimentação, ou tem algum equívoco em relação ao próprio treino. Então, esse ajuste fino tem que ser feito para você efetivamente andar na direção do seu objetivo. Dito isso, eu quero que você pense no que a gente falou até agora. Se você está comigo até aqui agora, é porque esse assunto todo fez sentido para você. E você está disposto a começar a realmente fazer atividade física em casa, ou num parque, ou enfim, se movimentar, botar o esqueleto em movimento, não é isso? Então, se você está comigo até agora, as coisas foram se encaixando aí e você agora vai começar a fazer atividade física em casa efetivamente. Depois de toda essa conversa, o que você não pode fazer é começar a fazer sozinho. Você entendeu tudo que a gente conversou até aqui agora? Olha só, vou repetir. Eu, na minha posição como fisioterapeuta, eu já atendi várias pessoas que me procuram machucadas. E muitas vezes, o tipo de lesão que a pessoa tem não tem muito mais o que ser feito. Se é uma tendinite, assim, beleza, mas se já desenvolveu, por exemplo, uma artrose, um desgaste de articulação, não tem o que ser feito. Tem que cuidar daqui para frente, para não desgastar mais. Então, é isso que eu estou falando para você. Você tomar cuidado para não começar a fazer uma atividade física e acabar se machucando. Uma vez, eu fui chamado numa multinacional para dar uma palestra, falando sobre corrida. E eu fiz tantas orientações com relação à corrida que, ao final, o CEO da empresa me procurou, me chamou e falou assim, cara, ainda bem que você veio dar essa palestra aqui. Eu mesmo era uma pessoa que eu botava, sei lá, ia lá no armário, pegava qualquer tênis que tinha lá, calçava e saía para correr na rua. Ele me contando isso. E eu estava correndo um risco muito grande e nem sabia. E a gente queria implantar aqui na empresa um programa de corrida, mas eu vi tantas coisas que são necessárias que a gente vai acabar dando um tiro no nosso próprio pé, porque as pessoas vão acabar se machucando fazendo um programa de corrida que nós estamos querendo implementar aqui. E isso vai ser um problema para a gente aqui na empresa, com afastamento e com um monte de outras coisas. E aí ele decidiu montar uma academia dentro da empresa. E nós fomos convidados para cuidar dessa academia, gerenciar essa academia, dar aula para os alunos, montar os treinos, montar os programas de treino. Mas olha só, né, como é. E muitas vezes isso acontece, a pessoa se embala no ímpeto de fazer atividade física, ela se empolga de fazer atividade física, ela muitas vezes vai ao médico e o médico dá uma prensa, fala, não, vou mudar minha vida, vou começar a fazer atividade física, e acaba fazendo não da forma mais adequada, ela acaba fazendo sozinha. E isso põe em risco a saúde, põe em risco tudo que ela quer, que na verdade é ir em direção à saúde, e ela acaba indo em direção a causar malefícios para a própria saúde. Então, o que você não deve fazer é isso. E muitas pessoas fazem. Na ânsia de buscar algo
importante para a saúde dela, que mude a vida dela, que mude o estilo de vida dela, que mude a qualidade de vida dela. Mas olha só, uma pessoa, ela estuda 4 anos na faculdade, muitas vezes faz pós-graduação, não é à toa. Não é com 2, 3 vídeos no YouTube que você vai saber o que você tem que fazer. Eu acredito que você tem a sua profissão aí, você sabe o quanto é importante o conhecimento que tem dentro da sua profissão. Na área de educação física é exatamente a mesma coisa. Tem muitos detalhes. Tem detalhes da execução do exercício, tem detalhes da montagem da programação, tem o seu corpo, como ele funciona, que a gente chama de fisiologia, que é como o seu corpo funciona durante a atividade física, como o seu corpo funciona no repouso. Enfim, é muito grande, é muito vasto a área nossa da educação física. Não dá para você simplesmente decidir sair fazendo qualquer coisa e fazer o certo, fazer o adequado. Eu tenho o hábito de pedalar. Se você me acompanha aí, como eu disse, você já viu eu falando isso nas redes sociais. Eu chegando do pedal, muitas vezes que eu faço vídeo chegando do pedal. E o que eu percebo? Que as pessoas, quando eu estou pedalando, por exemplo, num parque que tem aqui em Campinas, chama Taquaral, eu estou pedalando ali no Taquaral e eu vejo as pessoas ali fazendo atividade física e eu percebo que ela não está tendo orientação nenhuma. Que ela não tem uma boa postura para estar correndo, por exemplo, ou muitas vezes que a pessoa está ali muito aquém do que ela podia estar. Ela podia fazer um trabalho muito mais forte para ter mais resultado, ou ela está muito além do que ela podia. Ela está se esforçando ali no limite. Isso também não é interessante. O excesso de treino, o excesso de esforço também não é interessante. O que você tem que fazer aqui agora? Qual é o ponto que nós estamos aqui agora? Escolher a atividade. Como eu falei lá no início, você fez uma listinha lá com 10 possíveis atividades que te geram curiosidade, que você tem interesse de conhecer, e aí você vai agora explorar essas atividades, começando com as 3 primeiras. Define as 3 primeiras em ordem e vai começar com a primeira. E talvez não seja essa, talvez você vai para a segunda, talvez você vai para a terceira. Como eu disse, se não der nas 3 primeiras, você vai para as 3 próximas e assim por diante. Pois você precisa definir qual é a atividade. Faz essa listinha com 10 e aí você começa a fazer, começa a agir efetivamente. Tá, escolhi essa atividade. Aonde tem essa atividade? Como é que eu posso fazer essa atividade? Está em condições de eu fazer essa atividade mesmo com a questão da pandemia? É possível? Então, dentro das possibilidades, o que eu posso efetivamente começar agora? O que eu posso efetivamente começar a fazer de verdade? E aí, o que é importante agora? Qual é o passo a passo que você deve seguir? Primeira questão é marcar uma data. Porque a gente fica assim, semana que vem, eu vi esse vídeo do Eduardo, semana que vem eu vou começar. Não, vou esperar começar o mês que vem, está acabando já o mês, né? Vou esperar o mês que vem. Não, já está acabando o ano, eu vou esperar começar o ano que vem. Não. Marca uma data que não necessariamente tem que ser segunda-feira, que não necessariamente tem que ser começo do mês, que não necessariamente tem que ser começo do ano. Marca uma data e começa. Começa efetivamente. Qual é a data que você vai colocar para você começar a fazer atividade física, colocar o seu corpo em movimento, cuidar do seu corpo, que é a casa onde você mora? Coloca uma data. Tá? Um dos grandes princípios que a gente segue aí no coaching é ter uma data definida para começar, ou uma data definida para atingir um resultado específico, porque senão a gente fica procrastinando, jogando para frente e nunca acontece. Faz aí um inventário com você mesmo, vê se você não é assim, se já não aconteceu isso contigo, de você ficar jogando para frente e não começa. Quero te convidar a colocar uma data aí agora, quando que você vai efetivamente começar. Eduardo, mas eu decidi que eu quero começar esse treinamento VIP em casa aí que você está falando. Como é que eu faço? Está lá no link da bio do meu Instagram, você clica lá e você vai ter acesso ao treinamento VIP em casa. Data. Colocou? Definiu uma data? Ok. Depois disso, eu preciso que você faça o seguinte, defina um objetivo. O que você quer? Você vai começar a fazer atividade física para quê exatamente? Para ficar com um corpo mais bacana, que não tem mal nenhum nisso. Inclusive tem vídeo meu falando sobre isso. Tem uma sequência de vídeos falando sobre abdômen trincado. Dá uma olhadinha lá depois. E eu falo sobre essa questão, que muitas vezes as pessoas falam, isso é fútil.
querer ficar com um corpo bonito, querer ficar com um corpo bacana. Não. É importantíssima essa questão da autoestima, que inclusive alavanca várias outras áreas da vida, relacionamento, profissional, pessoal, então não tem nada de fútil. E olha só, vamos imaginar, né, que, sei lá, a pessoa é fútil, tá? É ruim falar isso que a gente está julgando, né, mas vamos imaginar só com essa cabeça aí que a gente está falando. Se ela é fútil e começou a fazer atividade física para ficar com o abdômen mais definido, para ter um corpo mais bacana, olha o quanto de benefício ela vai ter com relação à saúde, com relação à qualidade de vida, com relação a diminuir os índices de risco para a saúde, de colesterol, de triglicérides, os riscos relacionados à pressão elevada, né, à hipertensão arterial, o risco de diabetes, enfim, tem vários benefícios que essa pessoa vai poder adquirir junto com essa suposta futilidade do corpo, tá? Mas eu não acredito nisso, tá? Eu acho que a pessoa tem que olhar no espelho e ficar feliz com o corpo que ela tem. E para isso, muitas vezes, ela precisa treinar pesado, ela precisa conseguir alcançar os objetivos dela, ela precisa fazer alguns ajustes na alimentação, precisa realmente, enfim. Então, não tem essa questão de futilidade aqui na minha cabeça, tá? Na minha cabeça. Não tem, tá? Eu acho que tudo isso compõe um todo muito grande que é importante para a saúde geral, né? Pensando na saúde psíquica, psicológica da pessoa, ela está se sentindo bem com ela mesma, ela poder olhar no espelho e ver que tá tudo ok, tá? Então, essa também é uma meta, tá? Uma meta de, sei lá, diminuir a cintura, né? Você estabelecer um número aí na cintura, você procurar no Google aí você vai encontrar alguns parâmetros de cintura que hoje a medicina utiliza como risco para a saúde. Então você vai ver lá algumas medidas que quando ela está acima é risco para a saúde, quando está acima, no segundo nível, é risco aumentado para a saúde. Então a gente tem um nível que está abaixo do risco, no risco e num risco muito alto. Então procura no Google aí, vê como é que tá. Pega uma fita métrica, passa em cima do seu umbigo, mede aí e vê como é que tá. Essa pode ser sua meta, por exemplo, ou uma meta de peso, sabendo que a balança ela tem interferência. Se você aumentar a massa muscular, aumenta seu peso e nem por isso você engordou. Se você diminuir sua massa muscular, diminui o peso na balança e nem por isso você emagreceu. Mas você tem que colocar metas. É legal quando você tem meta, porque aí você anda em direção ao objetivo. Você cria um target para você e começa a ir na direção daquele objetivo. E você tem como medir se você está indo ou se você não está indo. Você está caminhando na direção do objetivo que você quer ou você não está caminhando na direção do objetivo que você quer. Então, tem que colocar metas. E qual a sua expectativa? Qual é a expectativa que você tem com relação a tudo isso? Eu vou poder começar a praticar um esporte lá na frente, que hoje eu não pratico, eu vou estar mais leve, ou eu vou estar melhor condicionado, eu vou poder subir um lance de escada e não chegar lá em cima esbaforido, eu vou poder ir numa loja e poder escolher a roupa que eu quero e não a roupa me escolher, ou seja, muitas vezes a pessoa compra o que cabe e não o que ela quer. Qual é a expectativa? Qual é a expectativa que você vai criar em cima disso? De melhorar a sua autoestima e aí eu poder me sentir melhor comigo mesmo, comigo mesma, enfim. Tem várias questões importantes com relação à expectativa e é importante traçar essa expectativa também, para você ter mais combustível para andar na direção do seu objetivo, porque muitas vezes o que falta para a pessoa é isso, ela começa, mas depois ela acaba parando. Então tem que ter esse combustível, a meta é um combustível, a expectativa é um outro combustível que vai manter você em ação, vai manter você com consistência. Eu falo que você tem que ser sustentável nos seus objetivos, você tem que ser sustentável nos seus hábitos, nas suas ações. Não adianta você dar um sprint e depois para. Dá mais um sprint e depois para. Não é esse o objetivo. É você ir gradativamente mudando o seu estilo de vida. E aí criar um estilo de vida que comporte para você e que seja possível de você manter esse estilo de vida por muito tempo, com hábitos, hábitos saudáveis, que muitas vezes não dá para mudar do dia para a noite. Eu tomo refrigerante todo dia e agora eu vou parar de tomar refrigerante. Será que vai dar certo isso? Será que você vai conseguir sustentar isso? Eu não faço atividade física nem um dia, vou começar a fazer todo dia. Será que vai ser sustentável isso?
Meu medo é que você começa num sprint e depois você para. Não é esse o nosso objetivo. Então, por exemplo, eu atendi um cara que ele tomava refrigerante todo dia. E aí ele decidiu parar de tomar refrigerante. Eu fiz uma questão, falei assim, cara, você gosta de tomar refrigerante? Tem refrigerante na empresa que você trabalha disponível para tomar quanto quiser. Vai ser sustentável isso? E aí ele refletiu, lógico que eu usei algumas ferramentas de coaching, ele refletiu e decidiu tirar o refrigerante uma vez por semana. Ele ia continuar tomando 6 vezes por semana. E aí depois de um tempo ele decidiu tirar mais uma. A última vez que a gente conversou ele estava tomando só aos finais de semana. Entende o que eu quero dizer com gradativo? Gradativo, progressivo, né? Eu vou melhorando meus hábitos a cada dia, a cada semana, a cada mês, dentro da minha possibilidade, para não correr o risco de eu acabar falando que eu vou fazer uma coisa e não conseguir fazer, porque eu botei a régua tão alto que o esforço é tão grande que eu nem começo, ou se eu começo eu não consigo manter aquele esforço. É disso que eu estou falando com você. Então, agora com tudo isso que a gente conversou, você tem aí muita ferramenta, muito conhecimento para você começar efetivamente a mudar esse jogo, entrar em ação, mostrar para o seu corpo que você vai gerar movimento. Então era isso que eu queria falar com você. Eu espero de coração que eu tenha mexido com você, que eu tenha criado um incômodo em você, para você falar, cara, tá na minha mão, é só eu começar. É esse raciocínio que eu queria que ficasse para você. Está na sua mão, é só você decidir começar e efetivamente começar. Eu estou aqui à sua disposição para te ajudar. Minha missão é essa, realmente fazer você entrar em movimento, cuidar do seu corpo, que é a casa onde você mora. Fica a dica. Valeu!